Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando agora o conteúdo de capitalismo e trabalho, para a gente conversar um pouco sobre o material que eu mandei para vocês. Para isso eu convidei o professor Diego Pinheiro Alencar. Ele é professor do IF Goiano, no campus Iporá. Ele é doutor em geografia, defendeu uma tese agora sobre desigualdade social e o Bolsa Família. E ele vai falar sobre esse tema, tentando associar com o vídeo que eu pedi para vocês assistirem, o vídeo O Emprego, aquela animaçãozinha. Então, para ajudar vocês a pensar melhor sobre aquela animação e sobre a relação de trabalho no mundo capitalista, pensando que nós vamos entrar da agora para frente no tema da globalização, eu convidei ele para conversar com a gente. Ele vai falar sobre as transformações do trabalho no capitalismo comercial, industrial e financeiro. Ele vai falar sobre a uberização do trabalho e sobre o papel do Estado nesse período de pandemia. Então, vamos lá tentar entender um pouco mais sobre esse tema. Vai ser uma conversa sobre o vídeo lá, o curta de animação O Emprego, de 2008. Ele foi feito por um argentino de um grupo chamado Opus Bowl, e ele fala da relação de trabalho, ele mostra o cotidiano de um trabalhador dentro de um sistema que a gente entende como capitalismo. Dentro da animação que vocês assistiram, a gente pode ver que os produtos carregam uma carga de trabalho. Então, quando ele abre o armário dele e tem uma mulher servindo de cabide, eu entendo como sendo a materialização do trabalho do indivíduo no cabide. Então, se você tem um cabide, alguém trabalhou para produzir aquilo lá. Então, a produção material, ela está relacionada ao trabalho. Outra coisa é a hierarquização das pessoas no mundo do trabalho, e nas empresas e na sociedade. O cara usa pessoas para servir como objetos durante o cotidiano dele, mas a profissão dele é ser um capacho, é ser um tapete para outra pessoa pisar. Então essa questão da hierarquização, da produção material que envolve o trabalho, a exploração do trabalho, tudo isso a gente tem visto durante todo o período do semestre sobre o capitalismo. Desde o capitalismo comercial, a exploração do trabalho escravo na América, depois do capitalismo industrial, as relações de trabalho precárias com crianças e mulheres trabalhando em fábricas, e agora no capitalismo financeiro ou o informacional, as relações de trabalho mudaram, mas a base disso é a exploração do trabalhador para a produção dos bens materiais e para a acumulação de riqueza, a acumulação do capital. O professor Diego vai comentar o vídeo e dentro disso ele vai falar sobre outras coisas também, outros temas envolvendo o trabalho e o capitalismo, como uberização, o processo de uberização, ele vai explicar o que é isso. Então, professor, pode ficar à vontade. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom a gente estar falando do trabalho, que é algo essencial para a compreensão da sociedade, em diferentes tempos e espaços. A primeira coisa que eu gostaria de começar falando é que nós desmistifiquemos algumas questões vinculadas ao trabalho. Hoje, quando nós falamos em trabalho, muito se condiciona, muito se relaciona a palavra trabalho à palavra dinheiro, como se as duas fossem complementares. Mas se nós pegarmos alguns expoentes da filosofia, ou mesmo da história, nós vamos observar a história do trabalho, ela não está condicionada à produção de riquezas. Por exemplo, Hannah Arendt, ela compreende esse mundo tal qual o mundo moderno que nós temos hoje, a partir de 3 vieses. O trabalho é um deles. O trabalho, na concepção de Hannah Arendt, vai ser algo intrínseco ao ser humano, não a uma sociedade específica, não a um tempo ou a um espaço específico, mas ao ser humano. Ela nos fala que o trabalho é uma atividade que corresponde ao processo biológico do ser humano, como metabolismo, como necessidades, dentre outras coisas. Por exemplo, se nós pegarmos a Idade Antiga, a pré-história, nós já vamos observar elementos que remetem ao trabalho, embora esse trabalho não necessariamente fosse um trabalho para fins lucrativos. O que tem em comum entre o trabalho na pré-história e na sociedade contemporânea, na concepção que Hannah Arendt nos traz, é que ambos influíam
para a reprodução da vida humana. Vejam, na Idade Média, na Antiguidade, na Pré-História, o trabalho ele tinha a finalidade da subsistência. Se nós pegarmos hoje, desde a sociedade industrial em Marx, as pessoas se submetiam a condições de trabalho a priori pela subsistência, em seguida para fins de acumulação, dentre outras necessidades. Mas o princípio do trabalho é a subsistência. Ninguém acumula capital antes de subsistir. Então, esse é um ponto que eu queria começar para que nós cheguemos à sociedade capitalista e compreendemos as diferentes mutações que o trabalho ocorre no capitalismo. Quando nós pegamos, já adentrando ao capitalismo comercial, mas logo mais eu volto em Hannah Arendt para tentar linkar alguns momentos. Quando nós pegamos o capitalismo comercial, nós temos uma divisão do trabalho muito sintomática, que vai ser a escravidão como principal motor do trabalho. Ali nós já vamos ter os primeiros indícios, os primeiros processos do trabalhador, da funcionalidade do trabalhador, do domínio da mão de obra desse trabalhador para fins de acumulação capitalista. Neste momento, vinculado à coroa. Então, vejam, a exploração das Américas, a exploração da África, por meio das colônias europeias, ocorre para fins de acumulação capitalista, em diferentes frentes. Nós pegamos a França na África, Portugal e Espanha na América, e aí nós vamos tendo diferentes características, mas o objetivo comum era a acumulação capitalista por meio da exploração irrestrita do trabalhador. Esse trabalhador que veja, voltando à questão da subsistência, esse trabalhador que se submetia a uma exploração irrestrita do seu corpo com o intuito meramente de subsistir, de ter as condições mínimas para a manutenção do seu metabolismo, as condições mínimas de alimentação para o seu metabolismo. Não existia nenhum projeto de cidadão, não existia nenhum projeto humano ali. Era apenas a subsistência por meio do trabalho. Nós temos uma transformação muito clara do capitalismo, passando do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, e nós já temos algumas características muito marcantes que vão ser colocadas para pensarmos o mundo do trabalho hoje. Quando Marx nos fala, sem dúvida, o principal expoente dessa fase do capitalismo, quando ele nos fala das condições de trabalho, nós não diferenciamos, por exemplo, a exploração. Veja, nós tínhamos condições de exploração que muito se assemelhavam às condições de exploração no período da escravidão. Entretanto, existe uma mutação no mundo do trabalho. O trabalhador deixa de ter um trabalho escravo, ele deixa de ser escravo e passa a ser um trabalhador livre. Mas o que ele pode fazer com essa liberdade em uma sociedade extremamente desigual? Eu vou utilizar da minha liberdade para contemplar o mundo sem estar com as condições mínimas para a subsistência? Fugindo rapidamente, um sociólogo inglês, Isaiah Hurt, nos fala que nós temos dois grandes valores na vida. O primeiro deles são os valores materiais, que são as necessidades básicas do ser humano. Então, vejam, para eu conseguir evoluir aos valores pós-materiais, que seriam valores morais, eu preciso, primeiramente, ter as necessidades básicas mantidas. Então, ninguém vai contemplar o mundo, ou, de maneira geral, ninguém contempla o mundo de barriga vazia. Então, as pessoas precisavam atender às suas necessidades materiais. Então, se colocavam em condições de trabalho extremamente degradantes. Vou ler uma passagem da obra de Marx, que narra as condições de trabalho no ambiente fabril. Tinha 7 anos e 10 meses de idade, quando começou a trabalhar. Lidava com formas, levava a mercadoria modelada à câmara de secagem para apanhar depois, de volta, as formas vazias. Desde o início. Chega todo dia da semana no trabalho às 6 horas da manhã e acaba sua jornada por volta das 9 horas da noite. Todo dia da semana. Assim, por exemplo, durante as últimas 7 a 8 semanas, 15 horas de trabalho por dia para um garoto de 7 anos.
encerra-se com uma exclamação. 12 horas de trabalho por dia, um trabalho infantil. Qual era a grande diferença para o trabalho escravo? O salário. Então, veja, nós evoluímos de uma sociedade de trabalho escravo para uma sociedade salarial. A exploração irrestrita do trabalho ainda estava exposta. Ah, mas ele tinha a liberdade de não trabalhar. E tinha a liberdade também de não atender às suas necessidades básicas. Pois, como diz Bauman, a liberdade tem seu custo. O escravo não tinha liberdade, mas ele tinha sua subsistência proporcionada pelo seu senhor. A partir do momento que eu sou livre, ninguém vai manter a minha subsistência. Então, esse jovem, essa criança de 7 anos, precisava manter suas necessidades básicas. Bom, então essa é uma mutação muito significativa do trabalho, e que nós vamos observar essa mutação presente na sociedade contemporânea. Hoje nós ainda trabalhamos por salários. De maneira geral, essas condições de exploração foram amenizadas, sobretudo por conta do desenvolvimento de algo que chamamos de estado social, alguns de estado de bem-estar social. Saltando um pouco no tempo, nós vamos chegar ao século XX. E o século XX, o capitalismo, ele é permeado por um discurso liberal, um discurso, novamente, da liberdade. Vejam, o quanto o capitalismo ele é fantástico. Ele pega uma das mais belas palavras que existe no mundo, se apropria dela de uma maneira muito emblemática. O grande discurso de Adam Smith e seus seguidores é que a liberdade deve prevalecer no mercado. Veja, o Estado não pode interferir na economia. Eu, dono da minha fábrica, sei a melhor maneira de extrair o máximo de recursos do meu trabalhador. Eu, que estou do lado do meu funcionário, compreendo melhor do que o Estado as necessidades básicas do meu trabalhador. Então, logo, a mão invisível do mercado deve regular as relações socioeconômicas. Ótimo. E aí se desenvolve o liberalismo na sociedade capitalista de uma forma muito ampla até a terceira década do século XX. Então, nós temos um caso muito emblemático na história da economia mundial, que é o crack da Bolsa de Valores. E nós vamos observar já, com o keynesianismo nos Estados Unidos, uma forte influência do Estado na economia. Para só olhar a economia, não foi capaz de atender todas as demandas sociais. Veja, que do que adianta vocês extraírem o máximo de produção do trabalhador, mas esse trabalhador não tem condições de adquirir a mercadoria. Não é sustentável. Não é sustentável pensar que o ciclo do capitalismo, que é balanceado pela produção e pela circulação, apenas um é eficiente, apenas a produção é eficiente, enquanto a circulação não é viável. Bom, só que as primeiras décadas do século XX foi de uma intensa instabilidade política. Uma instabilidade política do ponto de vista bélico. Nós temos duas grandes guerras em um intervalo de menos de 50 anos. Perdão, de menos de 30 anos. Com esse cenário, não era viável, não era pensável imaginar um plano de desenvolvimento econômico global, ou pelo menos um plano de desenvolvimento econômico das principais potências globais. Então, nós temos as duas grandes guerras. Ao final da Segunda Grande Guerra, a Europa se encontra devastada de uma maneira muito emblemática. Quando falo devastada, é ao chão. Edifícios, população em situação de grande vulnerabilidade social, o Estado sem grandes recursos para investimento. E aí, onde estão os agentes econômicos? Qual agente econômico se propôs a pegar a economia europeia e reerguer no pós-guerra? Não houve nenhum relato significativo. Nesse sentido, como a Europa sai de um estado avassalador, como ela saiu da Segunda Grande Guerra, e desenvolve sua população a índices de crescimento extremamente emblemáticos, por meio do investimento estatal. Desenvolve-se o que se chama de welfare state, estado de bem-estar social. Nós vamos pegar alguns planos econômicos, como o relatório do Plano Beveridge, na Alemanha, um plano de seguridade social. Nós vamos observar em outros países, como Inglaterra e França, um intenso investimento em
assistência social, infraestrutura pública, tal qual serviço. Então, nós observamos, durante 30 anos, um investimento significativo do Estado na economia europeia. E aí, a Europa retoma o caminho do crescimento. Passando esses 30 anos, já adentrando a década de 70, nós vamos ver uma ascensão de um modelo econômico que está posto hoje, o neoliberalismo. E aí nós vamos ter alguns expoentes políticos muito conhecidos, como a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Então, eles contrapõem essa lógica de investimento estatal, afirmando que o Estado não permite a prosperidade individual. Vejam, existe uma pequena mutação do discurso liberal para o neoliberal. Se antes o Estado não era bem-vindo na economia de maneira alguma, fala-se no neoliberalismo que o Estado deve atuar minimamente na economia. Essa atuação ocorreria sobretudo em setores estratégicos, em alguns setores. Mas os agentes econômicos regulariam novamente as condições das relações. Bom, passando isso, nós podemos pegar alguns estudiosos, como Thomas Piketty, autor de Capital no século XXI, de A Economia da Desigualdade, a economia política da desigualdade, que ele vai constatar, por meio dos indicadores econômicos e sociais, que essas décadas do neoliberalismo, nas diferentes frentes, faz com que cresça a desigualdade social. A camada de 10%, com maiores rendimentos, elas têm uma ascensão muito grande. Por outro lado, não acompanha esse crescimento nas camadas inferiores. Então, isso não é uma aparência, são dados estatísticos que se tem. E Piketty se apropria muito bem dele para mostrar que o neoliberalismo pode potencializar o crescimento econômico, mas de maneira alguma a distribuição dos rendimentos. E nós vamos observar o neoliberalismo adentrar não só nos países de capitalismo avançado, como a Europa Ocidental e Estados Unidos. Nós vamos observar uma onda do neoliberalismo adentrando diversas outras frentes, como a América Latina, que é um caso muito emblemático. Se nós pegarmos a década de 90, sobretudo no Brasil, peguemos o exemplo do Brasil. Quando nós pegamos a primeira eleição direta, nós já temos o discurso neoliberal. Fernando Collor clama pela entrada de capital estrangeiro, clama pelo enxugamento da máquina pública e atuação de diversas frentes. Por conta da instabilidade que ele enfrentou e a pouca duração do seu mandato, esse plano não foi executado. Itamar Franco, quando assume, ele pega um sistema inflacionário extremamente inviável de executar qualquer plano de governo. Então, esse plano só consegue ser efetivado no Brasil no governo Fernando Henrique. E nós vamos tendo diversos setores sendo privatizados, talvez o mais emblemático a Vale, setor mineral. Nós vamos vendo concessões de serviços, a mais emblemática, na minha opinião, a telecomunicação. E aí nós observamos a passagem de determinados bens econômicos que antes era gerido pelo setor público, passa ao setor econômico. Alguns com alguma eficiência, outros nem tanto. E aí nós vamos observar uma constante mutação no mundo do trabalho. Um mundo do trabalho que produz muito e que, retomando rapidamente a Hannah Arendt, ela nos chama para a seguinte reflexão. Como pode o produtor estar condicionado pelo produto? Então, veja, nós somos os produtores das mercadorias que consumimos. Mas em que medida essas mercadorias não condicionam a vida do trabalhador? Nós vamos pegar uma série de elementos condicionantes da vida do trabalhador. Peguemos exemplos das grandes metrópoles brasileiras. Sistema de transporte. A bibliografia da geografia urbana traz como um dos principais problemas da vida na metrópole a mobilidade. O ato de se locomover diariamente, seja casa-trabalho, seja casa-escola. E aí nós vamos observar uma grande satisfação da população por meio da mobilidade. E aí voltemos às estratégias de acumulação de riquezas. O que explode nas metrópoles brasileiras nos últimos anos? Nos últimos 4, 5 anos? Um sistema de mobilidade via aplicativo, chamado o mais popular de todo, o mais popular e conhecido é o Uber. E aí, nesse sistema, nós observamos claramente a mão invisível do mercado. A fim de rebaixar as taxas
não existe nenhuma regulação no trabalho do motorista de aplicativo. Nós vamos observar um valor bem mais barato no Uber do que no táxi, e dentre outras formas de mobilidade. Esse cenário vai nos trazer a pensar, é muito eficiente. O Uber tem uma eficiência muito grande, a aceitabilidade do Uber no Brasil foi muito boa. Mas imaginemos, por exemplo, o impacto social de algo que nós chamamos de uberização do trabalho. Dessa não regulação, dessa não relação do trabalhador com o Estado, sobretudo com o Estado social. Pesquisas indicam que parte significativa desses motoristas não contribuem para o INSS, que parte desses motoristas não estão inseridos num programa de seguridade social. E aí, o que será dessas pessoas na idade da aposentadoria? O que será dessas pessoas, por exemplo, em uma ocasião que não tenham a condição do exercício do trabalho? Veja, pessoas que estão expostas a um trânsito pesado. Não é impossível imaginar acidentes de trânsito nas metrópoles brasileiras. Então, nós temos um problema social muito grande, muito significativo. E isso trouxe como exemplo o caso dos motoristas de aplicativo no Brasil, mas nós podemos expandir para outras frentes. Por exemplo, em um documentário belíssimo, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Nós vamos observar uma relação de produção tal qual a de motoristas de aplicativo. Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todo o jeans nacional. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Aqui virou um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia para São Paulo para trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha, você só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se espancando, né? Trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de 7 da manhã, fica até 10 horas da noite. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que vocês tiram férias, alguma coisa ou não? É só no carnaval e final de ano. Tu já passou um carnaval aqui? Muito já. Muito, foi um. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristeza, né? Oi, a geladeira. Madeira emprestada. Juro, mas eu vou pra praia. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui. Uma função, uma tabela, desculpa aí. Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca. E a nessa sem saber, vida louca. Há uma cidade no interior de Pernambuco. A cidade se especializa no ramo de facção, e as pessoas trabalham ininterruptamente, tal qual aquele jovem de 7 anos que Marx cita. Os relatos são muito parecidos, mas a pessoa tem um discurso da liberdade. Eu sou livre para trabalhar o quanto eu quiser. Relatos de pessoas que acordavam às 6 e paravam às 9, tal qual o jovem que Marx cita. Então pensemos como essa mutação do trabalho ocorre em uma sociedade capitalista. Recorrendo ao vídeo que vocês assistiram, como a personificação dos objetos ocorre, como esses objetos são caracterizados e condicionam a vida das pessoas. Imaginemos quais são os objetos que condicionam a nossa vida. Imaginemos as transformações e mutações do capitalismo que mutaram a nossa vida, sobretudo na nossa geração. Exemplo emblemático, os aparelhos de telefonia móvel. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo não possuem acesso a esses aparelhos? Possivelmente um número baixo, quando comparado a décadas atrás. Novamente, como Hannah Arendt fala, nós temos o produto condicionando o produtor. Então,
Então, essas são algumas reflexões que nós precisamos pensar quando falamos do mundo capitalista, do trabalho no mundo capitalista. Quais são as funcionalidades do trabalhador nesse mundo? Quais são as transformações que ocorreu no trabalho nos últimos séculos, nas últimas décadas? O Diego falou sobre o Uber, a uberização, e aí a gente lembra também dos entregadores de aplicativo, entregador de comida por aplicativo. O sujeito ele não é funcionário do iFood, ele não é funcionário do supermercado e ele não é seu funcionário. Então ele serve a 3 patrões e não é funcionário de nenhum deles. E quando ele é atropelado na rua ou sofre um acidente, quem vai garantir saúde ou as condições para essa pessoa continuar sobrevivendo? Outro ponto importante é nessa pandemia. Os Ubers, os entregadores de aplicativo, ou todos esses profissionais informais, mostra agora a importância de um Estado presente, um Estado que tenha condições de manter os seus cidadãos. A importância do Estado é reafirmada nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Então, por isso que alguns políticos que sempre defenderam o Estado mínimo, hoje falam que não defende o Estado mínimo. Mas a base do neoliberalismo é o Estado mínimo, é a não intervenção do Estado na economia. Mas quando o Estado tem que garantir uma renda emergencial para as pessoas, é o Estado interferindo na economia, interferindo na vida e no mercado. Então, mostra mais uma vez a importância da presença do Estado para garantir a sobrevivência ou as condições de vida dos cidadãos. Quer comentar alguma coisa, Diego, sobre isso? Não, só eu vou te mandar um link. Aí você apresenta aos seus alunos que é algo que nós estamos trabalhando sobre essa temática que você encerra, falando sobre a questão da renda no mundo pandêmico. E aí nós fazemos isso para as metrópoles brasileiras. Aí você puder indicar, é uma leitura que eu acredito que contribua. Sim, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, junto com outras indicações também. Então é isso, professor. Muito obrigado pela palestra, pela fala. Vai contribuir muito para a gente, para o nosso andamento, nosso estudo sobre esse tema, né, de capitalismo, trabalho. A gente vai entrar em globalização agora, que não tem como desassociar de capitalismo, trabalho e a geografia. Então, eu quero agradecer. Acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.